Olá, gente, como estamos? Sejam muito bem-vindos a esse nosso canal Filosofia e Espiritismo. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Magalhães, pós-graduada em Filosofia. E a intenção aqui desse canal é basicamente fazer a gente abrir a nossa cachola, colocar um pouquinho de pensamentos, de reflexões acerca desses 2 temas que estão tão interligados, né, que é a filosofia e o espiritismo. Porque quanto mais a gente estuda esses temas, tanto a filosofia quanto o espiritismo, a gente vê que um está no outro. E isso não é de agora não, isso é de muito, muito tempo atrás. Desde o começo da filosofia, os filósofos falavam das ideias espíritas e o espiritismo continuou falando e continuou mencionando e filosofando conforme os nossos antigos sábios. Bora lá então? O nosso primeiro tema é estudar o livro, este livro aqui, eu vou mostrar para vocês. A Sabedoria de Sócrates e o Cristianismo Redivivo. Ele é do Leonardo Machado. Vamos então primeiro falar da biografia do Leonardo Machado. É o nosso Léo. Ele gosta de ser chamado de Léo e a gente também adora, né? Então, o Léo, ele é um psiquiatra pernambucano, é também professor por lá também, professor universitário já há alguns anos, também clínica já há muitos anos em psiquiatria, psicoterapia e etc. Ele é um espírita, ele é um poeta e ele é um filósofo. A gente no espiritismo, a gente aprende que não devemos ser fanáticos por alguém, nem por alguma ideia, né? Mas a gente deve ter admiração pelas pessoas. E o Léo, ele é um ser admirável. Quem puder pesquisar sobre a vida dele, ver lá a Mansão do Caminho, que ele tá tão atuante, principalmente depois da morte do Divaldo Franco, né? Ele tá muito atuante, né? Tanto nas redes sociais quanto nas suas atividades. E isso corrobora com a ideia que os espíritos falavam desde lá de trás para Kardec e tem falado de lá para cá, que viriam muitos espíritos iluminados para ajudar nesse nosso caminho para a transição planetária que a gente está passando há algum tempo já. E a gente vê que espíritos assim que nem o Léo, por exemplo, ele mais tantos outros, Alberto Almeida, que também está na mesma área de psiquiatria, Rossandro, aquela Ana Beatriz, que não é espírita, mas tem ideias espíritas e cristãs. Então, a gente vê esse movimento, graças a Deus, que está tendo dessas pessoas boas, desses espíritos superiores, nobres. Eles estão vindo para cá para ajudar a gente, para alavancar a nossa terra espiritualmente e moralmente. É essa a intenção mesmo. A gente vê tanta coisa ruim por aí acontecendo, né? Mas a gente vê também esse pessoal vindo e aclarando a nossa cabeça, as nossas mentes, as nossas ideias com coisas boas, coisas espirituais. Bom, então, vamos lá.
Eu não quero ser muito longa nesse vídeo para não cansar ninguém, eh, mas vocês vão gostar. A ideia aqui desse canal é, como eu falei, dar um up no nosso cérebro. É abrir a nossa cabeça para refletir sobre essas coisas tão bonitas que é a filosofia e o espiritismo, né. E a minha ideia não é, de forma alguma, encerrar nenhum assunto por aqui. A minha ideia é extremamente o oposto, é começar a discussão, começar as os aclaramentos mesmo de ideias, né, é você começar a pensar algo que você não pensava antes, você não tinha tido aquela ideia, então não é esgotar tema nenhum. A ideia é justamente o oposto, é começar. Então todos os temas que a gente colocar aqui, todos os livros que a gente vai falar um pouquinho, não é nem um estudo, porque o estudo é longo, mas é só falar um pouquinho de cada tema aqui. É um começo, é um pontapé. Então vamos lá então começar com o nosso livro. Aqui eu separei 3 ou 4 ideias só do livro, que ele vai, assim, é um livro muito lindo, um livro muito profundo para falar em tão pouco tempo. Então eu vou colocar pontinhos que eu achei muito bons, que ele fala, ele compara, o Leonardo vai comparando e vai falando das similitudes entre Sócrates e o nosso amado mestre Jesus. E dali, deles dois, para a doutrina espírita. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E nós espíritas, nós sabemos muito bem que Jesus, ele não é só aquele que morreu, né, para nos salvar dos pecados. Jesus é muito, muito mais do que isso. A gente sabe que Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Então ele estava aqui antes do planeta Terra ser formado. Antes de tudo aqui existir, de tudo isso que a gente está vendo aqui existir, ele já estava aqui, montando tudo, montando o terreno para a gente estar aqui hoje. E nesse movimento que ele fez de lá para cá, ele tem enviado, né, como eu falei agora há pouco da transição planetária, mas ele tem enviado de tempos em tempos espíritos que já são muito mais iluminados do que a gente aqui, para justamente dar essa alavancada no nosso planeta e fazer com que a gente dê um upgrade moral e intelectualmente. E Sócrates foi um deles. Foi um dos primeiros, vamos dizer assim. A gente sabe que ele não é qualquer espírito. Sócrates é um espírito elevadíssimo já, que há mais de 2.500 anos esteve aqui. Foi mal compreendido, como a gente vai ver, como a gente sabe. Mas se colocou suas ideias aqui e voltou para onde ele vive, para o lugar dele. Não sei. Será que ele está por aí ainda, olhando por nós? Será que ele voltou para a sua galáxia, para onde ele morava já? Não sei. Tem aí algumas teorias, mas nada é muito certo, né? Então vamos lá, vamos começar, que o tempo urge, né? Bom, primeiro
Aqui eu quero falar que o Léo, se eu não me engano, esse livro, ele é o primeiro livro do Léo. Ele foi lançado em 2008. Então, se ele não é o primeiro, ele é um dos primeiros. Corrijam aí se quem souber aí, corrige se eu estiver errada, mas eu acho que esse livro é o primeiro dele. Aliás, Léo, eu falei que a gente não tem que ter fanatismo, mas a gente admira as pessoas. Se um dia você ver esse vídeo aqui e quiser entrar em contato com a gente para conversar, será uma honra muitíssimo grande aqui. Eu vou adorar conversar com você. Muita coisa para falar. Então vamos lá. No capítulo, vamos ver aqui, capítulo 3. Só para falar, esse livro aqui, ele não contempla toda a obra de Sócrates, tá? De Platão, né? Porque Sócrates, ele não escreveu nada, a gente vai ver isso aqui. O Léo, ele foi no discurso, né? No diálogo, né? No livro que se chama Fedro. Fedro, ele era um jovem que ele era discípulo de Sócrates, né? E ele discursa e conversa com Fedro a respeito da vida, como ele sempre fazia, né? Então, esse capítulo 3 aqui, ele se chama O Primeiro Discurso de Sócrates ao Jovem Fedro. E aí, eu tenho um trechinho aqui que eu separei para vocês, que ele fala assim, Sócrates, tá? Dir-te-ei isso em uma palavra. As mesmas coisas que repreendemos em um homem que se deixa levar pelas paixões, encontramos no outro, que não se deixa, mas transformadas nos seus contrários, isto é, em bem. Será necessário pronunciar um longo discurso a esse respeito? Quer dizer, aqui a gente fala ele fala que é necessário renascer espiritualmente. Por quê? Quer dizer, ele fala aqui, gente, repreendemos as mesmas coisas que repreendemos em um homem que se deixa levar pelas paixões e encontramos no outro que não se deixa. Ora, o que é isso senão a reforma íntima, não é? Reforma íntima, Sócrates já falando dela aqui, Jesus, aí a gente vê Jesus também falando da reforma íntima. Então, aqui a gente vê, isso são poucos exemplos, tá? Porque, como eu disse, esse livro ele é um comparativo entre as ideias de Sócrates, as ideias de Jesus e da doutrina espírita. Então, Sócrates aqui, claramente, ele fala que nós temos defeitos, que nós tivemos mais defeitos, mas que assim a gente está aprendendo com eles. E um comparativo que nesse mesmo capítulo o Léo fala é da visão de Jesus lá na antiga Judéia, quando ele encontra Maria Madalena, né? A gente lembra dessa passagem que Maria Madalena, ela era considerada uma mulher da vida, né? Naquela época. E ela está sendo condenada ali a ser apedrejada, condenada à morte por várias pessoas ali. E Jesus chega falando assim, então, vocês estão querendo apedrejar ela, né? Tudo bem. Quem é que tá aí sem pecado, que atire a primeira pedra nela. Aí vão-se embora, né? Primeiro os mais velhos,
depois os mais novos, vão saindo um por um, ninguém apedreja ela. E aí Jesus vira para ela, ao invés de julgá-la, né, como todo mundo tá fazendo ali, ele fala para ela: vá e não peques mais. Melhore, melhore. Seja feita faça da sua vida uma vida melhor daqui para frente. Você está tendo essa oportunidade. E ela aproveita a oportunidade, né? Ela aproveita e se torna discípula de Jesus. E daquele momento para frente a vida dela muda totalmente, completamente. Ela deixa de ser uma mulher da vida, né? Uma prostituta, para se tornar uma mulher de bem. Ela dá aquela virada 360 graus na vida dela. Ela tem essa oportunidade e ela agarra essa oportunidade, né? Como a gente faz ou não, muitas vezes, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de melhorar, a gente vê ali Jesus chegando e falando assim: vai e não peques mais. Mas aí no outro dia a gente esquece e cai. Colocando também um paralelo disso, eu ia falar da doutrina mais para frente, mas já vamos falar agora. Reforma íntima, para quem é espírita, para quem conhece a doutrina espírita. Aliás, se as pessoas aí, você que está assistindo o vídeo, não tem nem ideia do que eu estou falando, que negócio é esse que doutrina espírita tem alguma coisa a ver com filosofia e Jesus? O que é isso, né, que você está falando? Me pede aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre a história, os primeiros passos e sobre o que é a doutrina espírita, porque muita gente confunde com outras coisas que não tem nada a ver. Então, a doutrina espírita, uma das bases da doutrina espírita é justamente a reforma íntima. Então, a gente vê Sócrates falando da reforma íntima lá atrás, Jesus falando da reforma íntima o tempo todo, os anos que ele teve aqui, dando exemplos, ensinando, ele sempre está falando da reforma íntima. Sempre está falando, vamos nos melhorar, vamos ser pessoas boas, vamos ser pessoas melhores, vamos parar de pecar, vamos parar de errar, vamos parar de olhar o coleguinha, o defeito do outro, vamos olhar para o nosso, vamos olhar os nossos problemas. Então, Sócrates falou, Jesus falou. Chega agora na doutrina espírita, que a doutrina espírita tem quase 200 anos, e a doutrina espírita fala a mesma coisa. Vamos se melhorar. A reforma íntima é um dos pilares da doutrina espírita. E a gente tem todos os exemplos na doutrina também, inclusive desses dois, de Sócrates e de Jesus. A doutrina espírita menciona muito Sócrates, menciona muito as ideias de Sócrates e desses filósofos, e fala também de Jesus, porque afinal, nós espíritas somos cristãos. Então, a doutrina espírita, ela coloca a reforma íntima lá no topo, porque nós precisamos evoluir como espíritos que somos, né? A gente aprende que a gente é feito espírito simples e ignorante. E a gente vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos milênios, dos séculos. E isso é a reforma íntima. A gente só evolui aprendendo aqui no planeta, com
dificuldades, com os obstáculos, etc. Então, uma coisa tá ligada à outra, você vê. Aqui ele fala que Jesus também viu isso em Madalena. Não só em Madalena, ele viu esse potencial em várias pessoas, inclusive em Saulo. A gente sabe também da história de Saulo, até o Léo menciona aqui também. Ele viu o potencial de Saulo além daquele assassino cruel que queria matar todos os cristãos. Ele viu que ali aquela energia que ele tinha voltada para o mal poderia se voltar para o bem. E foi o que aconteceu. Ele teve que se apresentar pessoalmente para Saulo, acreditando nele, sabendo que ele ia mudar se ele fizesse isso. Então, ele foi, se apresentou. E a gente sabe pela história que Saulo ficou cego por causa da luz de Jesus. Ficou cego ali temporariamente. E daquele momento em diante também ele virou a chave e começou a seguir Jesus. Então, às vezes a gente coloca essas personagens assim que são muito acima da nossa, que a gente acha, né, que é acima da nossa capacidade, mas a gente também tem esse potencial. E a gente sabe que Jesus e Deus tá ali acreditando na gente também, né? Então vamos refletir aí sobre essa parte de reforma íntima. O que Sócrates falava, o que Jesus falava e o que o Espiritismo fala também. Tem muitos livros espíritas sobre reforma íntima. Se vocês quiserem, eu também entro aqui nesse assunto, comenta aí. Temos um livro muito lido que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, que é do espírito de Hermance Dufour. Hermance, ela foi um espírito que fez parte ali da codificação, né, no comecinho lá do espiritismo. Ela participou do Livro dos Espíritos, ela era uma médium na época, né, deu várias comunicações ali para poder formar, né, o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, o primeiro livro lá de Allan Kardec. E hoje, como espírito, ela escreve vários livros pelo médium Vanderlei. Ai, desculpa, gente. Vanderlei Oliveira. Minha cabeça é terrível, gente. Minha memória é curtíssima. Então, ela tem vários livros pelo Vanderlei. Quem quiser, eu falo também sobre esse livro que é muito bom. Reforma Íntima Sem Martírio. A Hermância, ela é assim, ela não facilita para ninguém. Ela é bem curta e grossa. Ela abre sua ferida, ela expõe ela para você enxergar ela e você tratar da sua ferida. Então ela não dá moleza para ninguém. É muito legal. Bom, vamos lá. Para não ficar muito longo o vídeo. No capítulo 4, aqui do nosso livro. Despertou em mim o daimônio. Ele fala assim, Sócrates, tá? Fala Fedro. Caro amigo, quando quis atravessar o regato, despertou em mim o daimônio e manifestou-se
o sinal costumeiro. E mais à frente ele arremata: meu amigo, a alma tem o dom de profetizar. Já enquanto fazia o discurso, senti certa perturbação. E aí depois ele fala: não te parece que eu estou falando sob uma inspiração divina? E depois ainda obtempera: ouve agora, pois pode ser que a inspiração se acabe. Isso, porém, deixemos ao arbítrio da divindade. Então, aqui, primeiramente, o que o Léo ele explica aqui, bem rapidamente. Daimonion, ou daimon, né? Ele quer dizer demônio, né? É usado aqui pelo filósofo, mas naquela época o daimon, ele não era o demônio que a gente usa hoje para denominar um espírito mau, né? Um espírito perverso e etc. O daimon, ele era naquela época, esse termo ele era utilizado para falar sobre qualquer tipo de espírito, né? Que se apresentasse ali. Então não era só espírito bom, não era só espírito ruim, não, desculpa. Era qualquer tipo de espírito, inclusive espírito bom, espíritos superiores. Então aqui o Léo ele tá falando que você veja, naquela época Sócrates ele já tinha a noção de mediunidade, concorda? Porque aqui ele fala que ele está sendo inspirado e ele está tão falando por ele, né? As boas inspirações, as boas palavras, ele quer dizer aqui que nem dele é. Ele quer dizer aqui que alguém está usando o corpo dele e a boca dele para falar, né? E aí o Léo, ele faz o comparativo com Jesus, lá na frente, que teve vários casos que estão na Bíblia e que a gente sabe também que pode ter tido outros que não estão lá ou que porventura podem ter sido subtraídos da Bíblia, que a gente sabe que isso foi feito muito ao longo do tempo, mas enfim, que Jesus ele era médium também, mas que Jesus era médium de Deus. Jesus não era médium assim que nem a gente é de espírito superior, não. Ele era o espírito superior. Então ele não tinha que ser médium de um espírito superior, porque não tinha espírito superior a ele, a não ser Deus. Então ele faz esse comparativo de que Jesus também, ele era inspirado, ele falava também. Deus, na verdade, falava por intermédio dele, né? Então, várias coisas, várias citações da Bíblia mostram isso, né? Ele fala aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, que tinha aqui, ó. Em Lucas e João, né? Ele fala das curas espirituais, né? Ele fala aqui que em Mateus, Marcos e Lucas também, ele fala que Jesus teve aquela transfiguração que a gente lembra, que fala na Bíblia, em que Jesus mostrou toda a sua luminosidade e toda a sua grandeza ao fazer com que seu corpo espiritual se irradiasse por sobre o seu corpo material e o transformasse por completo. Então Jesus, ele se transfigurava, né? Ele fala aqui também daquela
parte que os discípulos, os apóstolos narram, de que eles viram Jesus conversando com Elias e com João Batista, né? Então, eles viram essa materialização, né? Dos dois espíritos do lado de Jesus, né? Então, Jesus, ele era, obviamente, um médium, ele era um espírito já muito evoluído, então ele transparecia isso naturalmente, essa mediunidade dele. E Sócrates também, como a gente já falou aqui antes, ele foi um enviado de Jesus e ele já era um espírito super evoluído. Então, obviamente que ele teria essa mediunidade também natural, né? E essa mediunidade ela viria também naturalmente e ele saberia disso, né? Aí colocando isso lá já no espiritismo, que a gente estuda muito a mediunidade, né? A gente vê que esses fenômenos que lá atrás, na época de Sócrates e na época de Jesus, eles eram mais, vamos dizer assim, místicos. A gente vê no espiritismo que a mediunidade também é natural do ser humano. Na verdade, a mediunidade, ela não é um dom, ela não é algo que nós aqui temos por sermos especiais, né? A mediunidade, ela faz parte do da nossa evolução espiritual e algumas pessoas, a gente aprende que algumas pessoas, elas têm a mediunidade mais ostensiva que as outras, mas que todas as pessoas são médiums, né? Todos somos médiums, mas alguns, em alguns essa mediunidade ela desabrocha, né? Desabrocha. Muitas vezes nós, como nós estamos numa fase ainda bem complicada espiritualmente, essa mediunidade ela pode ser uma prova, uma expiação, né? E a mediunidade também a gente vê que muitas vezes ela não é muito tranquila para quem é médium, né? Ela causa vamos dizer assim, algumas complicações, né? Se não for bem cuidada, não for bem tratada e se não tiver estudo, né? Quando eu fizer o vídeo sobre o espiritismo, que vocês vão me pedir, que eu tenho certeza, eu falo mais sobre mediunidade, tá? Vocês vão gostar. Gente, aqui eu vou terminar com o capítulo 5, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, desse estudo, mini pílula de estudo desse livro, me pede também. Eu vou terminar com o capítulo 5. Ele fala assim: Eros não poderá ser mal. Ele fala, Sócrates. E deste modo, ele fala: Eros é de fato divino e não poderá ser mal. Entretanto, mais à frente, Sócrates coloca o amor como sendo o grande motor das ações humanas, e é ele ainda quem impulsiona o saber.
Eros, a gente sabe que é o amor, né? Então, eles falavam aqui, os filósofos antigos colocavam Eros como amor. Só que esse Eros aqui, ele era o amor carnal naquela época. Porém, Sócrates aqui, ele não fala do amor carnal. Ele não trata Eros como o amor carnal. Ele trata Eros como o amor que é aquele amor que não é material, como o amor carnal. É o amor espiritual, né? Então ele faz essa objeção falando que o Eros ele não é um amor carnal, ele não é um amor do desejo. Ele é o amor espiritual. E ele fala aqui, né, de novo, é o grande motor das ações humanas e ele impulsiona o saber. É tudo pelo amor, minha gente, é tudo amor. E o que Jesus veio fazer aqui, se não falar de amor, né? Jesus veio falar de amor. Jesus é amor. Então ele veio aqui pegando essa ideia que Sócrates plantou lá atrás e ele veio exemplificar. O que é o amor? Sou eu, Jesus. Eu sou o amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me siga que vocês vão saber o que é o amor. E a gente vê em toda a vida dele essa exemplificação do amor, essa importância que ele dava para o amor. Errei, vamos se perdoar. Se perdoe e perdoe o outro. Ame a Deus primeiro e ame ao próximo como a si mesmo. Amor. Ele veio falar que o amor cobre a multidão de pecados. Ele veio falar que o amor é a base de tudo da nossa vida, desde quando a gente nasce como espírito até a eternidade. Então você vê como que um está relacionado com o outro. Lá atrás, o Sócrates começou falando já de amor. Jesus continuou falando. E agora a doutrina espírita também fala sobre o amor. A doutrina espírita pega esses exemplos, desses dois, por exemplo, de Jesus e de Sócrates, para continuar falando do amor. Que o amor é a base de tudo, mais uma vez, né? Que com o amor a gente evolui e o nosso planeta também vai evoluir com o amor, né? Aí a gente pensa que, mesmo falando sobre o amor, mesmo exemplificando o que era amor, a gente vê nos diálogos de Sócrates, por exemplo, o amor, a gente vê o amor. Ele não julgava ninguém também. Ele colocava a pergunta ali, esperando a resposta. Ele provocava a reflexão com amor, com cuidado, com respeito. Jesus fazia a mesma coisa. Não julgava, não queria saber por quê.
ele só amava. E o espiritismo também. A gente vê tantas comunicações tão bonitas por aí, falando de amor, os espíritos vindo e falando suas experiências e colocando, o que a gente poderia fazer para melhorar, tudo colocando o amor como base, como princípio dessa nossa melhoria, dessa nossa evolução. Então, a gente vê que de lá para cá, como essas pessoas elas foram incompreendidas e continuam sendo incompreendidas, não é? Lá, Sócrates, ele veio com essas ideias de bem, do bom, do belo, do amor. E o que sobrou para ele? O veneno. Ele foi morto, ele teve que tomar cicuta, que é um veneno, né? As pessoas não compreenderam ele. As pessoas não quiseram saber daquilo que ele estava falando. Era demais para a cabeça das pessoas. Depois Jesus vem também, com mais intensidade ainda, com mais amor ainda, querendo que a gente melhorasse. E mais uma vez, ele foi morto porque também a gente ainda não estava preparado para aquilo. A gente não estava preparado para o amor. Depois vem o Espiritismo, falando a mesma coisa. Vamos nos amar, vamos nos melhorar, vamos nos respeitar, porque a vida não é aqui. A vida não é só aqui. A verdadeira vida não é aqui. Aqui é só uma passagem. Aqui é só uma escolinha que a gente está passando aqui para pegar o diploma depois para continuar para outra série, para outra graduação. A verdadeira vida é a vida do espírito. Essa vida aqui ela é só um cisco na nossa história, né? De espíritos imortais. E mais uma vez o espiritismo ele foi incompreendido. Lá atrás a gente viu que livros da codificação espírita foram queimados, né? No meio do século XIX, já dito ali a época das luzes, mas foi incompreendido. As pessoas também não estavam preparadas. E a pergunta é: hoje, em 2026, a gente está preparado? A gente está preparado para o amor? A gente está preparado para melhorar? Fica aí a reflexão. Vamos olhar para fora. Vamos ver o que está acontecendo por aí. A gente está preparado já para amar? A gente já tem o amor dentro da gente? O que falta? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá o joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo